Boa tarde, graça e paz. Queria estar deixando uma mensagem de reflexão para você nesse dia, que está em Marcos capítulo 2. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Eu queria que você parasse para refletir nessa tarde, nesse dia, uma mensagem que Jesus traz muito interessante de um paralítico que estava numa situação bem adversa e que ele precisava, na verdade, de alguém que lhe ajudasse. E é interessante esse texto que a gente percebe e entende uma mensagem maravilhosa de Jesus quando ele um paralítico com uma situação de dificuldade, que muitas das vezes pode ser a mesma dificuldade que eu e você enfrentamos e que às vezes nós não temos condição de conseguir mudar o quadro e a situação que a gente está passando naquele momento. Mas a gente precisa de ter pessoas que tenham fé, pessoas que empregam esforços para nos ajudar no momento de adversidade. Foi justamente nesse cenário que a gente percebe que esse paralítico, ele em Cafarnaum, ele quando tem essa dificuldade, Jesus está na casa, uma multidão que estava ao redor da casa e não tinha condição alguma dos seus amigos de levarem para que ele entrasse naquela casa. E os seus 4 amigos, eles empregam esforço, com o coração cheio de fé e com uma perseverança incrível. Eles chegam até o teto da casa, no telhado da casa, eles abrem um espaço e desce o paralítico até onde Jesus estava. E diz o texto que é interessante que quando eles estavam descendo o paralítico, Jesus olha aquela cena e ele vê a fé que estava no coração daqueles 4 amigos do paralítico. É o mesmo momento que a gente entende que Jesus olha para aqueles homens e vê a fé no coração deles. Ele diz para o paralítico, olha, ser curado. E é interessante que naquele momento que Jesus profetiza a cura sobre a vida deles, me chama muita atenção porque quando ele recebe aquela palavra de cura, quando Jesus diz levanta e anda, alguns que estavam no meio da multidão começam a criticar, começam a razoar em seu coração. E é interessante que muitas das vezes isso acontece no dia a dia nosso. Quando nós enfrentamos alguns problemas, alguma dificuldade, tem alguns na multidão que tentam fazer-nos desistir da nossa vitória, da nossa bênção, mas tem aqueles que têm o coração cheio de fé, cheio de alegria, cheio de vontade de ver você abençoado, de você transformado. E é interessante que ele faz uma das expressões que eu acho muito interessante, é que aqueles homens, eles encorajam aqueles que estão ao redor e principalmente o paralítico, a que a vida dele seja mudada. E Jesus, ele, quando profetiza a cura sobre a vida dele, ele se volta para aqueles que criticavam e diz, qual é a mais fácil? Dizer para ele, perdoados são os seus pecados ou levanta e anda. E naquele exato momento, ele fala para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder sobre a face da terra. Eu digo, levanta e anda, toma a tua cama e vai embora. E aí o cenário dele, a vida dele é transformada e mudada. Eu quero te dizer na tarde desse dia que você tem a possibilidade das pessoas que estão ao teu redor, com o coração cheio de fé, com esperança, assim como nós profetizamos nesse dia para a tua vida, que o Senhor possa te abençoar de maneira extraordinária e que você vivencie os milagres de Deus. E existe fé no coração das pessoas que te amam, que estão em volta de você, para te abençoar de maneira que a tua vida, a tua história seja mudada em nome de Jesus. Eu te encorajo que você venha a acreditar, encher o teu coração de fé e saber que Jesus pode mudar o quadro da tua vida. Deus te abençoe.